Bom dia, meu nome é Patrícia Watay, estudante da Universidade Federal de Ouro Preto do curso de Farmácia. O título do trabalho é Eletrocardiograma por telemetria como ferramenta para avaliação da cardiotoxicidade de fármaco antimalárico em camundongo C57 Black, sendo orientado pela professora doutora Andréa Grabe Guimarães, co-orientado pela doutora Carolina Moraes e tendo como colaboradoras a doutora Kênia de Castro e a doutora Renata Tupinambá. A telemetria, ela permite a obtenção e transmissão de sinais fisiológicos à distância por sinal de rádio, tendo como vantagem a utilização de roedores conscientes e em livre movimentação, reduzindo a interferência da presença do experimentador, obtenção do sinal durante longos períodos, permite análises circadianas e temporais, sendo uma ferramenta para avaliação dos efeitos cardiovasculares em vivos de fármacos e formulações farmacêuticas. Na figura 1, temos então o sistema utilizado no laboratório de farmacologia experimental e na figura 2 representa o princípio do funcionamento do aparelho, que consiste na implantação do sensor no camundongo e o sinal ele é coletado pela placa, que se encontra abaixo do camundongo, e o sinal ele é traduzido e direcionado para o computador para posteriormente ser analisado. A análise da atividade elétrica cardíaca fornece informações para o diagnóstico de doenças cardíacas, monitoramento de tratamento e detecção de efeitos tóxicos de fármacos não cardiovasculares, como o antimalárico. Os eletrodos eles são dispostos à superfície corporal, sendo amplamente utilizado em experimento em roedores e consiste numa análise com simples realização, seguro e reprodutível. O eletrocardiograma padrão, ele consiste na inserção de agulhas hipodérmicas no tecido subcutâneo para obtenção do sinal das derivações periféricas. Os sensores eles são acoplados a um sistema condicionador e os sinais eles são coletados em tempo real numa frequência de 1200 Hz, processados por uma placa conversora analógico-digital, e esses dados eles são analisados pelo software DataQ. Aqui apresentamos as vantagens de cada uma das metodologias. O eletrocardiograma por telemetria utiliza raças e camundongos em livre movimentação, a derivação 2, a mensuração dos intervalos com pouca precisão e a análise da variabilidade da frequência cardíaca, parâmetros indicadores das funções autônomas do sistema nervoso autônomo. O eletrocardiograma experimental padrão utiliza raças e camundongos anestesiados ou em contenção, derivação periférica 1, 2 e 3, obtenção de dados dos intervalos mensurados com maior precisão, biomarcadores de alteração da atividade cardíaca. Como dito anteriormente, pela telemetria conseguimos obter a variabilidade da frequência cardíaca e são os seguintes parâmetros: o intervalo RR, com média e desvio padrão da variabilidade da frequência cardíaca, o NN, que é a média dos intervalos do RR, o CDNN, que é o desvio padrão dos intervalos RR, o RMSSD, que é o quadrado médio das raízes das diferenças sucessivas, o NN50, que é o número de pares de intervalos sucessivos RR, que diferem em mais de 50 milissegundos, e o PNN50, que é a porcentagem de intervalos RR adjacente com diferença de duração maior de 50 milissegundos. Em relação ao intervalo do eletrocardiograma, temos então a frequência cardíaca a partir do RR, que é a distância entre duas ondas, e o intervalo PR, que é a despolarização atrial, o QRS, que é a repolarização atrial e despolarização ventricular, e o QT, despolarização e repolarização ventricular. Em relação ao QTC, ele é realizado pela obtenção do valor do QT sobre a raiz cúbica do RR. Aqui, então, temos uma imagem representativa do eletrocardiogramas e seus intervalos. A primaquina é um antimalárico eficaz contra o plasmódio falciparum e o plasmódio vivax, capaz de eliminar os hipnozoítos do tecido hepático. Ele é tóxico ao sistema hematopoético, acarretando metemoglobinemia e hemólise em pacientes com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Os mecanismos de ação antimalárico e de toxicidade da primaquina não foram totalmente elucidados. Entretanto, acredita que se relaciona à alteração do ciclo redox intracelular. A existência da cardiotoxicidade da primaquina é indefinida, embora seja citada juntamente com os antimaláricos. Assim, o objetivo do trabalho é utilizar o eletrocardiograma por telemetria como ferramenta para avaliar os efeitos
da administração por via oral da primaquina sob os parâmetros do eletrocardiograma em camundongo C57 Black. Em relação ao delineamento experimental, o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 2017-59 e os animais eles foram divididos em 3 grupos, sendo primaquina 10, 30 e 100 mg por quilo, que são as doses descritas na literatura. Porém, as doses foram letais no primeiro dia. Assim, realizou-se o eletrocardiograma padrão em camundongos anestesiados para a determinação das doses a serem avaliadas na telemetria, que são as doses de primaquina 2 e 4 mg por quilo ao dia durante 4 dias, e obtendo o eletrocardiograma basal 6 horas após dose 1 e 6 horas após dose 4. Posteriormente, será realizado o eletrocardiograma por telemetria nas doses não letais, sendo de 1 mg, 2 e 4 mg por quilo ao dia, coletando então o eletrocardiograma basal 6 horas após dose 1 e 6 horas após dose 4. O sistema de telemetria ele é considerado um método de excelência, pois é realizado em animal consciente com livre movimentação. Em relação à implantação do sensor, o animal é anestesiado, o sensor já esterilizado é implantado no tecido subcutâneo na região ventral. Ele é implantado na posição em que vamos obter a derivação 2. E aí, após a cirurgia, é aplicada a flunixina, que é um anti-inflamatório, e tem um pós-operatório de 48 a 72 horas. A obtenção do sinal do eletrocardiograma em camundongos em caixas individuais sob plataformas acopladas ao sistema de telemetria, que são essas placas em que as caixas dos camundongos em livre movimentação são colocadas. Então, tem a captação dos sinais dos transdutores em tempo real, uma frequência de 1.200 Hz. Os registros digitais serão adquiridos e analisados a posteriori utilizando o software Biometric Workbench LabVIEW e nos parâmetros NN-SDNN, RMSSD, UNN50 e PNN50. Os resultados, já realizados, que foram nas doses 10, 30 e 100, levaram os animais a óbito. Então, foi necessário, então, a partir de doses mais baixas, a iniciação de testes. Os resultados preliminares do eletrocardiograma com animais anestesiados nas doses 2 e 4 apresentaram um aumento do intervalo QT e QTC 6 horas após a dose 1, porém, 6 horas após a dose 4 não observamos variação dos mesmos intervalos, mostrando que não temos um perfil tóxico dessas doses no fármaco primaquina por via oral. Concluímos então que as doses 10, 30 e 100 mg por quilo de primaquina foram letais para o camundongo já na primeira dose e que os resultados preliminares de eletrocardiograma com animais anestesiados indicam que a dose de 2 e 4 mg por quilo apresenta um aumento no intervalo QT e do QTC 6 horas após a primeira dose, porém 6 horas após a dose 4 não observamos variação dos mesmos intervalos, mostrando que não temos um perfil tóxico dessas doses do fármaco primaquina. Muito obrigada e bom dia!